Olhando agora novamente para o nosso quintal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do Distrito Federal assinaram hoje em Brasília o protocolo de segurança para o 8 de janeiro. Esse documento, ele define as prioridades e a atuação de cada órgão no ato que relembra os ataques à sede dos três poderes no ano passado. O evento terá a presença de vários ministros, já a gente vai falar também de alguns governadores que estão cascando fora, que usaram aí alguns compromissos de agenda e férias para não participar, mas como é que vocês veem esse ato que tem sido muito propagado pelo presidente da República, principalmente, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, é preocupante. Por quê? Porque justamente esse sinal de que os governadores estão correndo desse ato e ninguém vai querer aparecer em Brasília para o ato do 8 de janeiro. Porque é uma exploração política. E aí tem essa grande dúvida. Como é que o governo vai se posicionar em relação ao 8 de janeiro? Então, isso está muito esquisito e, portanto, os governadores não querem se envolver com isso, porque eles não querem ter carimbo político sentado ao lado do presidente da República e ele, por exemplo, começa a falar de uma forma, do golpe, não sei o quê, e que deixa muitas pessoas desconfortáveis, vários governadores desconfortáveis, que, como eu e o Alan Gani, não comunga numa tese de que houve golpe. Houve, sim, uma ruaça. E realmente precisa ser. Foi um dia lamentável na história do Brasil, da democracia brasileira, mas isso está longe de ter sido um golpe de Estado orquestrado com forças armadas para derrubar o governo eleito. Isso está mais na fantasia do que nos fatos. Nos fatos isso não existe. Aliás, minha grande curiosidade é como a história vai ver o 8 de janeiro daqui a 10, 15, 20 anos, olhando para os fatos. Mas cadê o fato? Cadê o fato que diz que ia ter golpe? Onde é que está o fato? Na hora que a gente tiver um pouco menos passional em relação ao tema e olhar para os fatos, vai ser difícil provar de que houve uma tentativa de golpe. Houve, sim, uma ruaça, as pessoas precisam ser punidas, precisam ser presas por terem invadido o prédio público e tudo isso. Agora, daí para golpe de Estado tem um longo caminho, como mostra a história do Brasil, com todos os outros golpes de sucesso no Brasil, que houve envolvimento das Forças Armadas, que houve plano e que houve, sim, armas. Então... Ô, Piperno, eu quero saber de você se esse protocolo de segurança, né, você criar aí uma operação para esse 8 de janeiro, um ano depois daquele fatídico 8 de janeiro, se é uma medida de gato escaldado, né? Aquela coisa, opa, lá atrás houve algum tipo de omissão, as forças não trabalharam direito, ou parte das forças foi conivente, enfim, tem muita questão que está sendo investigada ainda. Mas, pelo menos agora, eles vão dizer, nós estamos montando tudo que a gente precisa caso alguma coisa aconteça. Embora seja difícil se repetir. Há uma série de aspectos envolvidos nisso. É óbvio que não vai acontecer manifestação alguma, mas, de qualquer forma, primeiro, mostra agora unidade entre o governo federal e o Distrito Federal, a quem cabe fazer a segurança dessa área. Segunda coisa, o governo, qualquer que seja o governo, tem sim o dever de sempre lembrar do 8 de janeiro como o dia do mais grave atentado à democracia que o Brasil testemunhou desde a redemocratização do país. Se essa tentativa, digamos, desorganizada de golpe foi uma tentativa tabajara ou se foi o exército Brancaleone do golpe, isso é uma outra história. Mas que houve sim um grupo que se articulou com um objetivo muito bem definido, isso é fato. Ele podia não ter as condições objetivas, mas o objetivo ele tinha e não começou no 8 de janeiro, eu sempre insisto nisso. Isso foi iniciado lá no 31 de outubro, quando as pessoas começaram a ocupar a frente dos quartéis e com muita conivência do governo, né, de então, e até mesmo das Forças Armadas, que não tomaram atitude alguma. E eu me lembro que eu e você, nós estávamos aqui, não faz muito tempo, com o general Mourão. Sim. Nós chegamos a perguntar para ele... Direto ao ponto. Exatamente, direto ao ponto. General Mourão, por que o presidente Bolsonaro, por exemplo, não tomou nenhuma atitude, nem que fosse um tweet? Porque ele teve 2 meses para fazer isso, para falar para as pessoas, escuta, perdemos a eleição, vamos para casa. E o general Mourão aqui mesmo disse, eu procurei o presidente lá uma vez para falar, presidente, perdemos e tal, né? Ele não me deu resposta alguma. Então, veja, foram 2 meses em que esse movimento
ele foi se articulando, ele foi ganhando força aí. Eu até brincava aqui no bloco anterior com a história da festa de Selma, que era a senha que circulava pelas redes sociais para que as pessoas se encontrassem naquele dia. Então, assim, houve uma tentativa, por exemplo, de invasão da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula. Houve, na véspera do Natal, lá aquela bomba para explodir o aeroporto de Brasília. Então, foram vários atos, até para se criar um movimento, para se criar uma situação na esperança, e aí nós não vamos saber jamais se isso seria de fato concretizado ou não, de que outros setores pudessem aderir. Mas houve, sim, um movimento que tentou, de certa forma, desestabilizar o ambiente político. Você tem lá uma escalada do que aconteceu na frente dos quartéis, né? Uma arruaça, mas daí dizer que isso é um golpe, porque o golpe pressupõe algum tipo de planejamento, de recursos, de liderança, dinheiro, financiamento, armas principalmente. Imagina o seguinte, Piperno, o pessoal entrou lá, né? E aí o exército não fez aquela manobra de cercar e tirar os manifestantes. Aí eles iam falar, porque a mera ocupação do espaço não significa que você tomou o poder. Eles iam falar assim, agora é a nova república aqui do Brasil. Se eu pegar o Magal aqui, o Edu, o pessoal mais forte aqui da PAN, você pegava uns 5 daquele, você tirava aquele pessoal de lá. Então não tem sentido isso daí, dizer que foi uma tentativa de golpe. É um golpe que você precisa... Imagina se eles passam mais algumas horas lá, quem sabe passar a noite lá, e outros... o exército outros setores esperando... Agora, aí vamos, sabe, vamos. Agora, só voltando à tua pergunta, Evandro, eu vejo que alimentar com essas medidas protetivas do dia 8 de janeiro, ou, pior ainda, a comemoração, né, de 1 ano após uma tentativa de golpe, isso é narrativa, isso tem método. A ideia é manter o 8 de janeiro vivo por gerações, com estratégia de demonizar a direita, aumentar os instrumentos de controle do Estado sobre o indivíduo e também aumentar a censura. É claro que vão instrumentalizar o 8 de janeiro como esse golpe perpétuo. É claro, Piperno, mas é claro. E aí, Dávila, você sabe como é que vai ser reescrita essa história daqui 10 anos? E aí eu sou mais pessimista do que você em relação a isso. Os professores de história, de geografia, a maioria é tudo militante, vai dizer que o 8 de janeiro foi o maior golpe dado na democracia do Brasil, mais do que 1964. Olha que loucura, a gente não comemora o dia 15 de março de 1985. Que aí sim, houve uma ditadura anterior e foi o dia da redemocratização. A gente não comemora. Agora a gente tem que ficar o quê? Celebrando o dia 8 de janeiro como uma defesa da democracia de um golpe que nem existiu. E o meu medo é como vai ser reescrita a história daqui a alguns anos, Piperno. Porque esses professores militantes, doutrinadores, eles mexem com a cabeça das crianças. Os bandidos vão lá, invadem e tal, promovem tudo aquilo que a gente viu, a tentativa assim, de golpe, e aí nós vamos nos calar. Ou seja, não houve nada, foi só uma arruaça. Bom, o que vai acontecer no futuro a gente saberá lá e com certeza espero que nós estejamos aqui também para poder analisar. Vida longa ao 3 em 1. Vida longa ao 3 em 1 e as pessoas que participam dele. Muita gente talvez entre aí depois de uma cirurgia no quadril, uma bengalinha pode ajudar, não tem problema. Vocês se mantêm sentados, qualquer coisa eu pego um banquinho também e a gente vai poder analisar isso aqui. Agora, falando dos fatos de agora, alguns governadores já disseram que não vão participar. A gente tem aí Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior do Paraná, tem Ronaldo Caiado lá de Goiás, tem também, deixa eu lembrar, Jorginho Melo lá de Santa Catarina, tem o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal. Isso foi o que mais me chamou a atenção, porque houve a assinatura agora desse plano de segurança no Distrito Federal, foi a vice Celina quem participou e quem deve participar também do ato, mas o Ibanez Rocha disse que está de férias, que já fazia parte da agenda. A maioria deles alegou a mesma coisa. O governador está de férias, já tinha marcado viagem, não vai estar aqui no 8 de janeiro. E aí, ou vão participar secretários e vice, ou não vai participar ninguém. Como que vocês entendem essa manifestação ou não dos governadores, desses especificamente, que de alguma forma representam oposição ao governo de Lula, hein, Alan Gani? Não, os governadores estão certos, porque imagine embarcar nessa loucura de celebração do dia 8 de janeiro. Até porque o que eles vão falar para a base deles, né? Primeiro que eles não concordam
concordo com a tese de que foi golpe. Segundo, que os eleitores dele, imagina o eleitor do Tarcísio, que é o mesmo eleitor do Jair Bolsonaro, o Tarcísio indo numa celebração de, entre aspas, né, defesa da democracia. É o assassinato da carreira política do governador Tarcísio, que está fazendo um excelente trabalho, tem tudo para ser reeleito. Claro, é claro, porque como é que ele vai justificar para a base... trabalho. Não está fazendo um excelente trabalho o governador Tarcísio? Pelo amor de Deus, Piperno. Os índices da... Eu vejo aqui conversando com as pessoas, enfim, está fazendo um excelente trabalho, sim. Bom, na segurança pública, na Baixada Santista, a população aplaudiu o que ele fez. Além desses que eu citei, tem uns que também que não devem participar, que é Castro e Zema. Castro do Rio, Zema de Minas Gerais, só que eles ainda não deram certeza, né? Inclusive a Folha de São Paulo fez uma reportagem hoje, questionou todos eles. Estes que eu citei num primeiro momento já deram um retorno sobre a agenda. O Zema e o Castro ainda não se sabe se eles vão participar ou não, mas tudo indica que não também, Luiz Felipe Dávila. Não vai, é isso, porque... No fundo, o 8 de janeiro poderia ter sido um grande evento para começar a reconciliar uma nação dividida. Mas não. O que o governo quer fazer é o 8 de janeiro para manter a polarização da direita e esquerda. É esse o ponto. É por isso que ninguém quer entrar nessa. Porque se fosse um ato de reconciliação da nação, olha, gente, viramos a página, democracia está sólida, vamos olhar para o futuro, para frente, é uma coisa. Agora, ficar com essa história... Por que a palavra golpe é algo muito pesado e que distorce a realidade? Porque golpe implica utilização de armas, de um planejamento. E não existe golpe sem forças armadas. Então, quando você fala que tem uma tentativa de golpe, o que você está dizendo, na verdade, é insinuando que as Forças Armadas, de alguma forma, estavam coniventes com esses baderneiros. Porque sem Forças Armadas não tem golpe, tá certo? Como é que você vai dizer que tem golpe? Sem armas, sem estratégia, não tem golpe. A gente pode fazer aqui no dia 8 de janeiro, deixar para o 8 de janeiro, um histórico de todos os golpes de Estado que tiveram no Brasil, 100% deles tiveram as Forças Armadas envolvidas. Nunca teve um golpe de Estado no Brasil sem Forças Armadas. Então, essa insinuação de que seria golpe significa que você está dizendo assim, olha, eu não confio muito nessas Forças Armadas não, porque, na verdade, eles estavam esperando o quê? O clique, o sinal, o alerta, a mensagem de WhatsApp para entrar em ação, e as Forças Armadas, o tempo inteiro, evitou ser arrastada para o jogo político que o governo Bolsonaro tentou muitas vezes arrastar as Forças Armadas para ser um player político e não conseguiu. Então isso mostra como as Forças Armadas se comportou de maneira exemplar todos esses anos desde a redemocratização. Então colocar essa suspeita nas Forças Armadas é uma injustiça histórica. Ô Piperno, você acha que os governadores eles não querem se comprometer com os seus aliados, com as suas bases? Eu digo comprometer no mau sentido, né? Comprometer essas bases, nem é porque senão estariam ali aliados, mas comprometer essas suas bases, esses seus eleitores, os grupos aos quais eles pertencem por conta desse evento que se chama Democracia Inabalada? Bom, primeiro que assim, não vai ser um evento carnavalesco e tal, vai ser um evento discreto, né? Vamos lá. Óbvios Bornai. Não vai ter nada nenhuma, não vai ser uma festa, vai ser um evento... Não, exatamente. Vai ser um evento solene. Então, segundo, em relação aos governadores de direita que não participaram, eu entendo, né? Afinal de contas, é claro que do ponto de vista político seria muito ruim para eles serem solidários exatamente com um evento que é muito pesado para quem é mais ligado à direita política do Brasil. Isso também é fato. Terceiro, eu acho que não dá para... Veja, 64, por exemplo, não começou, a gente tem a imagem do golpe e tal, né? 31 de março, 1º de abril, dependendo aí da narrativa, mas isso não começou com os militares. Isso começou lá atrás. E isso começou, inclusive, com o incentivo, com o estímulo de civis conservadores. Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, aquela coisa toda, de padre indo pra rua. Pepe, não tem a menor chance de ter golpe de 64 se não tivesse Força Armada. Isso que eu tô dizendo. Calma lá. O que eu tô dizendo é que
lá atrás começou com civis e terminou com militares. Imagina, aqui começou com civis. E não terminou com militares. Não dá para eximir. Nada. Não dá para eximir. Vamos começar com a queda do Império Romano, então. Não dá para eximir os militares do Brasil de culpa no que aconteceu no 8 de janeiro. Como eximir? Pelo contrário, Piperno, eles cercaram lá, eles usaram uma tática de guerra e cercaram os manifestantes, Piperno. Os militares conviveram os militares do Exército por 2 meses com manifestantes que ficaram lá. Não é função deles, é função lá sendo que tinha gente levando bomba. Tinha gente com bomba. A bomba para explodir o aeroporto de Brasília estava lá em frente ao acampamento. Piperno, eu não acho adequado ficar fazendo manifestação na frente de quartel. Agora, a lei proíbe, isso não proíbe. Na questão de você tem áreas de segurança nacional. Primeira coisa, você não pode... Vamos eu e você instalar um acampamento em frente a um portão de um quartel, é óbvio. Senhores. Não, que isso. Não dá para eximir o papel deles, acho que não. O 8 de janeiro vai ser uma ótima discussão sobre justamente o que a gente está discutindo hoje no 3 em 1 o tempo inteiro, sobre liberdade de expressão e de opinião. Onde é a fronteira? Você está lá uma pessoa com cartaz na universidade manifestando contra o Alan Gani que vai dar uma palestra, é ok, faz parte. Agora, o Alan Gani tentar entrar no recinto da universidade para fazer uma palestra e não deixarem fazer uma palestra, ser agredido, não, aí violou. É exatamente 8 de janeiro. Você ficar na frente do quartel fazendo manifestação, faz o que quiser. Agora, quando você sai... Quando você sai, pode barraca do jeito que foi. Até bomba. Até bomba. Isso foi uma exceção, Piperno. Até bomba. Isso foi uma exceção. Não vamos pegar um ato. Não é assim. Os acampamentos estavam lá, as pessoas estavam manifestando. No momento que ela saia do acampamento, ela está com arma ou bomba e comete um crime, ela cometeu um crime, deixou de ser liberdade de expressão e está no Código Criminal brasileiro que essa pessoa tem que ser punida. Essa pessoa conviveu... Mas não importa, você pode pegar uma barraca numa área de segurança nacional. Piperno, do jeito que você está falando, parece que era a faixa de Gaza lá, estava todo o pessoal do Hamas lá. Eu quero até aproveitar para falar dessa questão de segurança, porque nesse 8 de janeiro agora de 2024, o ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, descarta novos ataques e que não há informações sobre um alerta de segurança. Vamos dar uma olhada. A gente segue monitorando dia a dia. O que a gente pode dizer é que até o momento não há nenhuma informação que gere um alerta maior ou uma preocupação maior. Claro que isso é monitorado dia a dia e todas as providências estão sendo tomadas para que nós tenhamos um dia 8 de celebração democrática histórica no Brasil. Bom, acho muito difícil, né, que haja qualquer tipo de... Bom, sei lá, não dá para prever nada. Não vai ter nada. Mas o próprio ministro interino já está dizendo que... Quer ver o Piperno ficar nervoso? Se tiver, é infiltrado. Não, veja, por exemplo, lá no Colorado, tomaram lá aquelas medidas contra... Você fala isso, Trump. Depois o povo acredita e já vai falar dos infiltrados. Isso, Trump, resultado que aconteceu, ameaçaram lá os ministros. Então, né, teve inclusive tentativa lá de... pegar um deles e tal, quer dizer, veja, também não vamos minimizar alguns riscos, né?